Guerreiros de Deus no Níger, um desafio. O Ministério Guerreiros de Deus é uma missão que se importa em cumprir o ID do Senhor, atendendo não somente às necessidades espirituais, mas também físicas e emocionais dos necessitados. Onde houver uma alma que não conhece a Cristo, onde houver um faminto e necessitado, com amor, levaremos o Cristo que os ama e transforma espiritualmente e socialmente. Há aproximadamente 9 anos, atuando no Níger, e desde 2007, com nossa própria base, ampliando os campos e a visão ministerial, queremos neste momento convidá-lo a conhecer um pouco mais desta nação amada por Deus. O Níger é um país localizado no centro-oeste africano, na região subsaariana, dentro do deserto do Saara, com uma população em torno de 14 milhões de habitantes, sendo que mais de 60% da população com menos de 20 anos de idade. A temperatura chega aos 65 graus no verão, e somente 10% das terras do Níger são cultiváveis e muitas vezes, devido à falta de chuva no tempo esperado, toda a colheita é perdida e o país sofre escassez de alimento. As mulheres têm em média 9 filhos. É um país de milhares de crianças espalhadas pelas ruas. No ano de 2010, o Níger é marcado por uma grande crise alimentar, que deixa mais da metade da população em situação de risco e faminta. São mais de 7 milhões de pessoas passando fome, lutando para sobreviver nas areias do Sahel africano. São cenas de tristeza, miséria e desespero em diversas regiões do país. A ajuda que demora a chegar e muitas vezes nunca chega. O Níger ainda é o país mais pobre do mundo. 85% da população não sabe escrever nenhum nome. O sistema escolar é de difícil acesso para a maioria da população. A expectativa de vida é uma das mais baixas do mundo. A média é entre 44 anos, devido à seca, desnutrição e miséria. Basicamente, não existe acesso gratuito a médicos e hospitais, e ainda é um dos países com maior taxa de mortalidade infantil do mundo. O que fazer? Também no ano de 2010, o país passa por um golpe de Estado e os militares ficam no governo. O antigo presidente é deposto e há a promessa de melhor crescimento para o país. Agora fica dependendo de uma nova eleição, ainda não marcada. Acontecem algumas rebeliões no interior do Níger, deixando o país em situação instável. O Níger é um país com cerca de 98% de muçulmanos. São mesquitas e escolas corânicas, espalhadas por toda a nação. Há uma grande influência de nações árabes. Existe um preconceito muito grande com relação ao cristianismo. A língua oficial é o francês. Mas existem muitos dialetos, devido à grande diversidade de tribos, tuaregues, o povo guerreiro do deserto, que tem o significado do seu nome como esquecidos por Deus, Zermas, um povo humilde e receptivo à palavra de Deus, Hausas, um povo forte e com raízes na feitiçaria, os Fulanes, Wadabes, Grumanches, Beriberi e muitas outras tribos, todas elas com costumes, culturas e dialetos diferentes. É uma nação sem grandes oportunidades de crescimento e melhorias. É um país humilde e necessitado de suas orações e também de sua ajuda. Conheça também os desafios que Deus colocou em nossas mãos. A visão do Ministério Guerreiros de Deus baseia-se em vários textos bíblicos que nos convida a ajudar aos necessitados a pregar o Evangelho aos não alcançados. Entre eles destacamos Mateus capítulo 25, versículos 42 a 45. Porque tive fome, e não me desses de comer. Tive sede, e não me desses de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo:
Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Primeiro Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Dentro de nossa visão, é impossível cruzar os braços, ou deixar de ajudar os necessitados. Onde houver uma alma que não conhece a Cristo, ali é um campo missionário. Onde houver uma alma faminta, ali é um campo missionário. Onde houver pessoas necessitadas, ali é um grande campo missionário, aberto ao Evangelho. Nosso convite é: junte-se conosco e ajude a transformar a situação desta nação, plantando sementes nos corações da população nigerina. O projeto Níger iniciou com o impacto de Deus em nossas vidas. Quando conhecemos esta nação e vimos a necessidade de levar a palavra de Deus aos não alcançados, também observamos a grande carência das crianças e como elas eram deixadas de lado pela própria sociedade. O que acontece no Níger é extremamente urgente, mas poucos têm aberto seus olhos e ouvidos para compreender o que se passa nesta nação, e é isto que temos ao longo dos anos tentado fazer, levando um pouco mais de amor e esperança a um país em que não existe nem esperança de vida. A cada ano que passa, o comprometimento tem sido maior. As tendas têm sido alargadas. No ano de 2009, conseguimos alargar os projetos de nutrição, esporte e sustento a obreiros nacionais. Recebemos também uma equipe de voluntários americanos por uma semana. Eles fizeram atendimento gratuitos na área de saúde e nos ajudaram com o evangelismo de rua. Também foi realizado um jogo amigo entre os jogadores voluntários brasileiros e a equipe do Níger de futebol. Foi uma grande oportunidade para elevar o nome de Jesus, aonde entramos em campo com uma faixa que dizia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é um grande testemunho em uma nação islâmica. Podemos exaltar o nome de Jesus diante de milhares de pessoas. Desde 2009, os projetos de nutrição têm feito a diferença na vida de muitas crianças. E esta transformação tem chamado a atenção das famílias e vilas envolvidas. O Níger é um dos países com um dos mais altos índices de mortalidade infantil. A desnutrição e desidratação é uma das grandes causas, devido à falta de alimento e água potável da nação. Segundo a ONU, 16 mil crianças morrem por dia de fome no mundo inteiro, uma criança a cada 5 segundos. Em nossos projetos, procuramos usar alimento nutritivo como a farinha bui, que é feita com 7 grãos nutritivos, incluindo leite, amendoim e outros alimentos como arroz com molho de legumes e comidas típicas. O objetivo deste projeto é nutrir as crianças em situação de risco. As atividades acontecem com oração, história bíblica, louvor e alimentação. São diversas regiões sendo alcançadas. Conheça algumas delas. Projeto Nutrição Platô, Projeto Nutrição em Quarateg,
projeto de nutrição em Harobandan, projeto de nutrição em Terá, projeto de nutrição na Escola Kauna, na cidade de Mailo, projeto de nutrição em Tudo Nunca, projeto de nutrição em Jiraiuíde, projeto Almoço Bíblico para adolescentes na base em Niamey, parceria em orfanato com alimentação para crianças e outros projetos em outras regiões. São centenas de crianças recebendo ajuda diariamente, recebendo a mensagem da salvação e sendo nutridas fisicamente. A Casa da Paz é uma casa alugada no Níger, onde atualmente 13 adolescentes, todos vindos de famílias 100% muçulmanas, moram e recebem um tratamento diário de vida cristã. Este projeto nasceu em nossos corações, quando começamos a enxergar e perceber o sofrimento de muitos meninos em retornar para suas casas islâmicas e serem perseguidos e humilhados pelos próprios pais, que muitas vezes os deixavam sem comer e os humilhavam na frente de toda a família. Era muito sofrimento vê-los recebendo a palavra de Deus em nossa base e depois retornarem para ambientes que o forçavam a fazer coisas que desagradam a Deus. Hoje, destes 13 adolescentes, a maioria continua sendo desprezado e ridicularizado pela sociedade. Porém, eles têm a segurança de ter seu café da manhã, almoço e jantar, além de um lugar para dormir, escola e o amor de nós pais, que os amam. Temos feito um grande esforço para ensiná-los a verdade, a justiça e o amor vindo de Cristo. Muitos deles nos procuram para dizer que em nenhum lugar encontraram um amor como este. E nem poderiam, porque este amor só pode vir de Cristo Jesus. São adolescentes e jovens que reconhecem a grande mudança que Cristo fez em suas vidas social e espiritualmente. Nosso desafio: formar líderes. O projeto Maison de Fleur, Casa das Flores, nasceu da necessidade de mostrar o valor da mulher nigerina. Muitas vezes, devido à religião e cultura, são minimizadas. Neste projeto, elas conhecem o valor que têm diante dos olhos de Deus. Um projeto de evangelismo que tem como estratégias aulas de costura, dança e alfabetização e visam ajudá-las a enxergarem que foram criadas por Deus de uma maneira especial. São momentos especiais que passam diariamente juntas, com devocional e intimidade na hora do almoço. Estas mulheres têm descoberto que são flores no jardim de Deus, e isto tem feito a diferença na vida de muitas. As meninas da dança, muitas delas passaram por situações tão difíceis. Foram abusadas, humilhadas, usadas e algumas viviam deprimidas. Mas a cada dia têm descoberto a alegria, a unidade e o amor que tem sido ministrado em seus corações. No final de 2007, abrimos a primeira escola cristã no interior do Níger, a École Kauna, Amor em Mailo, em uma vila Hausa. Esta escola foi criada num cenário de muita dificuldade e perseguição. As crianças foram expulsas da escola do governo por estarem cantando hinos cristãos. Os obreiros, então, começaram embaixo de casinhas de palhas a dar aulas e clamarem a Deus por ajuda. E nós, distantes, fomos despertados por Deus a ajudar este vilarejo. Construímos a escola. Sustentamos as crianças da escola, que inclusive recebem alimento nas escolas diariamente. Na capital também colocamos crianças nas escolas. Porém, nosso desafio é construir mais escolas com líderes cristãos e debaixo do amor de Deus, e valorizadas como seres humanos criados por Deus. O projeto de adoção de obreiros nacionais tem um sistema de parceria. Como não somos uma igreja e sim uma missão interdenominacional, apoiamos obreiros de várias igrejas diferentes em regiões diferentes no Níger. Entendemos que eles já sofrem a perseguição na sociedade por serem a minoria, por seguirem o cristianismo e também quase não existe oportunidade de emprego neste país.
Os obreiros precisam se alimentar seus filhos, sobreviver. Atualmente somos em torno de 40 obreiros e todos eles recebem mensalmente uma ajuda missionária fixa. Muitos destes obreiros hoje estariam passando fome e necessidade se não recebessem esta ajuda. Alguns pastores do interior, quando os conhecemos, passavam fome, eram humilhados e era difícil continuar. Porém, com parceria e unidade, temos mudado esta situação. Mas ainda existem muitos obreiros vivendo de forma subhumana, passando fome, dormindo na areia, sem ter dinheiro para comprar uma comida digna para seus filhos, sendo humilhados pelo islamismo. Enfim, príncipes e princesas do reino de Deus, sofrendo no meio do deserto. Cremos que podemos ajudar a mudar e melhorar esta situação e dar o básico para a sobrevivência desses obreiros. O Centro Esportivo Evangélico no Níger nasceu de um sonho: poder proporcionar a essas crianças momentos de lazer, esporte e aprenderem a conviver em equipe e unidade. Também é uma grande estratégia para evangelismo. Quando decidimos fazer, foram muitos obstáculos. Pessoas foram contra e tentaram nos desencorajar, falando que jamais conseguiríamos, que estávamos sonhando muito alto e que seria impossível conseguir isso no Níger. Mas, para a glória de Deus, em 2007, conseguimos construir um muro e a guarita. Daí, ficaram os desafios para a segunda etapa, que foi concluída em 2008. Construímos o almoxarifado, escritório, vestiários e começamos a sala de aula. Na terceira etapa, terminamos a sala de aula, construímos o refeitório e o poço artesiano. Em 2010, iniciaram as atividades no centro esportivo. Construímos uma horta que é regada com água do poço artesiano. Atualmente, são em torno de 200 adolescentes e jovens que têm treinado e estão sendo evangelizados no centro esportivo. Dentre eles, cerca de 25 são da equipe de paralíticos, que têm aprendido a jogar handball. Recebem também evangelismo todos os sábados. São 6 obreiros cristãos trabalhando com estas equipes, entre futebol, vôlei e handball. O desafio foi cumprido e, enquanto pudermos, continuaremos alcançando jovens por meio do esporte para Jesus Cristo. Quando olhamos para o centro esportivo, nossos olhos se enchem de lágrimas e o sentimento é de que sonhos são possíveis. Louvamos a Deus pela concretização deste projeto. Nossos sonhos não param. Nestes projetos, escolas, centros de nutrição e saúde, em breve se espalharão por todo o Níger. No Níger, os desafios são imensos, em todas as áreas: saúde, alimentação e evangelismo. No dia 30 de maio de 2009, mais uma grande vitória foi alcançada. Mais 8 pessoas foram batizadas. Nos alegramos em ver que a grande maioria daquelas crianças e adolescentes que iniciaram o projeto conosco ainda permanecem firmes, louvando o nome do Senhor e enfrentando inúmeras dificuldades que não têm as impedido de continuar crendo em Jesus Cristo. Os desafios são imensos, as barreiras maiores ainda, mas a cada dia, a cada ano, temos visto brechas nestas barreiras. Temos encontrado no nosso Deus forças para continuar e o amor tem crescido. Nosso sonho é poder ter mais escolas nos interiores, para que as crianças tenham acesso a uma mudança social, poder abrir mais projetos como a Casa da Paz, para tirar adolescentes e jovens de situações de risco, abrir mais projetos para mulheres, poder sustentar mais pastores e obreiros que têm passado por situações muito difíceis, abrir projetos de nutrição nas principais regiões do Níger e ajudar regiões críticas a melhorarem sua situação. Queríamos poder fazer mais. Queríamos poder ajudar mais. Pedimos que estejam orando por nós para que cada desafio seja alcançado. Não nos esquecemos de você. Você que tem ajudado a manter os projetos no Níger. A cada oferta, a cada doação, você tem ido conosco ao Níger. Você faz parte deste sonho.
você está tão envolvido com este povo como nós. Que possamos juntos aprender a agradecer pelo que temos, aprender a dividir o que temos, aprender a valorizar o que Deus tem feito por nós. No Níger, trabalhamos com um povo que nada tem e, por isso, temos aprendido a dividir o que temos, nossas alegrias, sonhos, esperança. Sozinhos, não podemos fazer nada, mas juntos nós podemos. Alimentando aos famintos, saciando aos corações tristes, orando e medicando os doentes, dando esperança aos que não têm. Um abraço para você, às vezes não representa nada. Para eles, representa muito. Para você, estudar é chato e te aborrece? Eles não têm nem caderno. Você escolhe o que come. Eles morrem de fome. Você está cansado dos mesmos brinquedos. Eles não têm escolha. Você desperdiça água. Eles morrem de sede. A proteção dos teus pais te incomoda. Eles não têm paz. Está cansado de ir para a escola? Eles não têm escola. Você não gosta quando te mandam dormir? Eles queriam dormir e não acordar nunca mais. Você se diverte e tem férias? Eles esperam a morte. Você tem esperança? Eles não sabem o que é isso. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem proporcionado para você e sua família. Reclame menos e pare de olhar para quem tem mais que você. Lembrem-se, existem pessoas que vivem em condições subhumanas e que não sabem nem o que é um copo de leite ou um chocolate. O que você pode fazer para ajudar este projeto? O que você pode fazer para ajudar este povo? Não se cale diante desta situação. Não cruze os braços, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos e ressuscitou no terceiro dia para ser a esperança de todas as nações. Abra seu coração e deixe Deus trabalhar por meio de sua vida. Ajude a ganhar estas almas para Cristo, orando por nós, indo conosco ou nos enviando nesta missão ao qual Cristo nos chamou. É impossível conhecer a realidade deste país e se calar diante de tamanha necessidade. Colabore com esta missão. Ministério Guerreiros de Deus. www.guerreirosdedeus.com.br. Banco Bradesco. Agência 0095 dígito 7. Conta 0126319 dígito 6. Guerreiros de Deus no Níger. Um desafio.